Olá pessoal, meu nome é Jane, vamos dar continuidade às aulas. Hoje apresento a aula 2, com conteúdo do livro didático das páginas 52 a 64, que fala da criação das comunidades de ensino inclusivo, e mais o conteúdo complementar da sala virtual, sobre crianças com deficiência, suas principais causas e também vamos dar início aos estudos dos tipos de deficiência. Por favor, verifique o material complementar. O objetivo específico dessa aula é demonstrar os elementos importantes para a implantação do ensino inclusivo, além de informar as principais causas de deficiência em crianças, e apresentar também os pontos relevantes sobre a deficiência física, motora e a deficiência mental. Para iniciar o conteúdo, falaremos um pouco sobre filosofia, pois é a partir dela que a escola organiza sua estratégia de ação. Filosofia significa amor à sabedoria. Ela estuda problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Foca questões da existência humana baseado na razão. Analisa o significado da existência humana, individual e coletivo, com base na compreensão do ser. É por isso que um plano estratégico inicia com a filosofia, visando uma educação de qualidade para todos, com o ideal de inclusão. O objetivo é um planejamento para que todos os alunos sejam acolhidos e amparados como membros integrados nas salas de aula do ensino regular. E para que isso ocorra, uma equipe, incluindo pais, alunos, pessoal de apoio, os administradores e os membros da comunidade, influenciem nas decisões e nas determinações dos procedimentos na escola. Para que tudo aconteça, é necessário uma liderança forte. O diretor decide as metas, garante que as decisões sejam cumpridas, além de superar os desafios, principalmente quando são identificados processos que não são compatíveis com a filosofia da escola. A função do diretor é oferecer capacitação e cursos para qualificar os professores, descobrir formas de interação entre todos os estudantes, elaborar com o professor uma ideia de disciplina que seja aceita por toda a escola, contribuir para que a escola se torne um ambiente de acolhimento, como uma comunidade. A escola, como citado anteriormente, deve ser como uma comunidade, e assim sofre influência do que acontece fora dos muros das instituições de ensino. A escola é parte da sociedade. Suas características, seus valores, seus costumes, suas prioridades e seus pontos positivos e negativos são reflexos do que acontece na comunidade. Cada vez mais, as escolas estão evoluindo quanto às mudanças tecnológicas, mas nem todas se preocupam com o desenvolvimento social das crianças especiais. E a escola deve ser também um local em que as pessoas sejam preparadas para a vida em comunidade, desenvolvendo ações, interesses e talentos úteis no futuro. Como as crianças e os jovens passam grande parte do tempo na escola, é lá que os vínculos sociais são formados. A amizade e a interação com os colegas são pré-condições para a aprendizagem. Quando um aluno não se sente inserido, ele não utiliza seu potencial e suas habilidades, ele se limita e se isola, ficando seu desenvolvimento prejudicado. Os educadores e as famílias reconhecem a necessidade de criar oportunidades de socialização. A seguir, algumas maneiras de desenvolver amizades. Vocês devem criar atividades de cooperação e não competição em sala de aula. Definir práticas de ensino em que todos podem participar, promovendo igualdade. Usem a criatividade. Identificar a oportunidade no decorrer das aulas, para mostrar aos alunos que é legal e bom conviver com os portadores de deficiência. Ter certeza de que os ambientes utilizados são apropriados para todos os alunos, incluindo os especiais. São cuidados que vocês devem estar atentos para evitar acidentes.
Incentivar valor de respeito. É com as diferenças que se aprende. Evite as brincadeiras indevidas e as gozações, famoso termo usado entre os jovens. E lembrem-se, o bullying é crime. E para finalizar, deve-se permitir que os alunos participem junto com a equipe nas decisões com relação às políticas de ajuda mútua. Deixar que os alunos também encontrem as soluções. Gente, atenção! A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 1011 de 2011. O crime de bullying consiste em intimidar, constranger, ofender, castigar, submeter, ridicularizar ou expor alguém, entre pares, a sofrimento físico ou moral de forma reiterada. A pena prevista é de detenção de 1 a 3 anos de multa. Para que tudo funcione bem, precisamos de apoio e companhia. Assim, agora o assunto são as redes de apoio na escola. A equipe de apoio é um conjunto de pessoas que tem o objetivo de debater, solucionar complicações, compartilhar ideias, métodos, mecanismos, técnicas e dinâmicas e atividades para auxiliar professores e ou alunos no novo desafio. Muitas vezes é difícil para o professor devido à diversidade das necessidades dos alunos e à mudança no padrão da prestação de serviço. A equipe pode ser composta por duas ou mais pessoas, entre elas professores, alunos, pais, supervisores, psicólogos e terapeutas. É importante incluir outros colegas da classe na equipe, junto com o aluno especial, pois este colega pode sugerir meio para que o aluno especial sinta-se acolhido, seguro e confortável na classe, simplesmente por saberem mais do que os adultos, devido ao convívio em grupo. Mesmo com a participação dos colegas, as equipes de apoio podem não atingir seus resultados. É necessário manter o plano combinado para assegurar a organização, o monitoramento eficaz e frequente para os estudantes. Nem sempre o plano de apoio ao aluno, escrito no Programa de Educação Individualizador, o PEI, é o mesmo apoio oferecido. As reuniões do PEI, que deveriam ser dinâmicas, buscando desenvolver os desafios e desenvolver novos métodos para melhorar o atendimento, acabam se concentrando em cumprir regulamentos do governo e preenchendo formulários. Quando as equipes, cujas funções são planejar as estratégias de inclusão, não agem de forma funcional e satisfatória, os alunos especiais, ao enfrentar dificuldades, acabam isolados da turma. Para que o desenvolvimento dos alunos especiais não seja prejudicado, é necessária uma assistência técnica organizada e contínua. Os profissionais devem ser especializados para assumir o papel de consultores e facilitadores, tanto dentro quanto fora do ambiente escolar. Com o objetivo de orientar esses profissionais, foi criado os elementos-chave fundamentais e as estratégias-chave. Os elementos e as estratégias estão nas páginas 58 e 59 do livro didático. Uma característica importante para se criar escolas de qualidade é a flexibilidade. Ser flexível, neste caso, indica se adaptar às mudanças de acordo com as circunstâncias, como as famílias fazem quando possuem um deficiente em casa. Eles desenvolvem estratégia, realizam mudanças para que o momento funcione, tudo de acordo com a nova realidade e necessidade daquela determinada deficiência. Mais à frente, estudaremos as 5 deficiências e suas características e vocês entenderão melhor. No ensino inclusivo, é preciso que os envolvidos tenham espontaneidade, flexibilidade e coragem para assumir os riscos, principalmente quando algum aluno apresenta na sala de aula comportamento mais difícil de lidar. Numa sala heterogênea, tem alunos diferentes. É preciso que o educador tenha diversas estratégias de ensino e abordagem para que todos os alunos aprendam e melhorem seu desempenho. O ambiente escolar é rico em singularidades. São muitas crianças com diferentes diagnósticos e diferentes complexidades.
Comemorar os sucessos e aprender com os desafios é uma maneira de incentivar os alunos. Ainda há educadores que defendem os padrões tradicionais de ensino, porque antes os portadores de necessidades especiais eram educados em instituições de ensino segregadas, ou seja, separadas, marginalizadas. A manutenção dos dois sistemas educacionais, educação especial e educação inclusiva, fortaleceram a crença de que os alunos deficientes aprendem mais e de maneira distinta e precisa de técnicas de ensino diferentes. Acredita-se que os novos métodos nas escolas devem ser introduzidos de forma lenta e gradual, sendo progressivo para que as pessoas não se assustem. No entanto, oferece oportunidade para as pessoas que não aceitam a reforma educacional se fortaleçam e se organizem contra o ensino inclusivo. A partir de agora, estudaremos algumas das deficiências citadas. As crianças com deficiência desenvolvem-se como todas as outras, explorando o ambiente, brincando com outras crianças, observando e imitando comportamentos. Devem ser incluídas nas atividades diárias da família, mas de acordo com suas possibilidades, lembrando-se das suas limitações. Por isso, vocês devem pedir que os familiares sejam pacientes e evitem comparações entre as crianças. A família deve prepará-las para ter autonomia, como vestir-se, comer, escovar os dentes, entre outras, sempre lembrando das limitações que cada deficiência traz. As principais causas de deficiência em crianças são pré-natais, problemas durante a gestação, remédios tomados pela mãe, tentativas de aborto mal-sucedidas, perda de sangue durante a gestação, crises maternas de hipertensão, problemas genéticos, entre outros. Perinatais são problemas respiratórios na hora do nascimento, diminuição ou falta de oxigênio no cérebro, que podem ser causados por ter o cordão umbilical enrolado no pescoço, a prematuridade, bebê que entra em sofrimento por ter passado na hora de nascer. Os pós-natais, parada cardíaca, infecção hospitalar, traumas, meningite, doenças infecto-contagiosas e outras. Um alerta: o acompanhamento do desenvolvimento infantil permite que alguns sinais e características das deficiências sejam identificados. Quanto mais cedo for diagnosticada a deficiência, mais rápida a intervenção e melhor o resultado. Deficiência física. O documento Salas de Recursos Multifuncionais, Espaço de Atendimento Educacional Especializado, publicado pelo Ministério da Educação, afirma que a deficiência física se refere ao comprometimento do aparelho locomotor, que compreende o sistema osteoarticular, ossos e as juntas, como vocês podem escutar da população, o sistema muscular e o sistema nervoso. As doenças ou lesões que afetam quaisquer destes sistemas, isoladamente ou em conjunto, podem produzir grandes limitações físicas. Essas limitações físicas podem variar, sendo mais grave ou mais leve, segundo o segmento corporal afetado e o tipo de lesão ocorrida. A função física estará limitada quando existir a falta de um membro, amputação, sua má formação ou deformação. A malformação ou deformação são alterações que acometem o sistema muscular e esquelético. Podemos também encontrar alterações funcionais, motoras, decorrentes da lesão do sistema nervoso. Por exemplo, a paralisia cerebral, que pode acontecer devido à falta de oxigênio ao nascer. Nos casos das alterações motoras decorrentes da lesão do sistema nervoso, observaremos principalmente a alteração do tônus muscular, se a criança é mais molinha ou, ao contrário, mais rígida. Associadas às deficiências físicas podem ocorrer a deficiência intelectual, como também alterações sensoriais, como as deficiências visuais e ou auditivas. Agora darei uma noção básica para vocês sobre a paralisia cerebral, visto que, durante as visitas domiciliares, vocês poderão encontrar pessoas acometidas. Paralisia cerebral, PC, é um conjunto de lesões permanentes
de uma ou mais partes do cérebro e se apresenta por um conjunto de distúrbios do movimento, da postura, do equilíbrio e da coordenação de movimentos. Estes casos podem estar acompanhados com alterações mentais, visuais, auditivas, dificuldade de aprendizagem, dificuldade na fala e alimentação, crises epiléticas, crises de agitação psicomotora, como a autolesão, acúmulo de secreções pulmonares, alterações posturais, entre outras. As lesões cerebrais e suas consequências variam de acordo com a área afetada, o tempo de lesão e a intensidade. A paralisia cerebral surge muitas vezes na falta de oxigenação do cérebro durante a gestação, durante o parto e no pós-parto, ou seja, por fatores pré, peri e pós-natais, como já citados. Uma pessoa com PC não necessariamente terá algum tipo de deficiência com raciocínio e linguagem. Nem sempre a inteligência será afetada. Apesar de a capacidade cognitiva estar preservada, este indivíduo estará limitado em seu relacionamento com o meio, pelos distúrbios que acometem as áreas de comunicação e motora. Neste slide, contém um esquema sobre a paralisia cerebral para facilitar o entendimento e, principalmente, o que a lesão provoca. Diminuição da coordenação motora, rigidez e perda da força muscular, descontrole dos membros, cabeça e olhos, tremores. Gente, existe muita literatura sobre o assunto, muitos termos difíceis e da área específica. Caso alguém queira se aprofundar e conhecer mais sobre as deficiências, confira um conteúdo complementar. Voltando, quando avaliar crianças, vocês devem verificar se são muito molinhas ou muito rígidas, se têm dificuldade de segurar objetos, se têm movimento sem coordenação ou são desajeitadas, se ocorre no corpo todo ou parte dele, andam na ponta dos pés ou mancam. É importante evitar que a criança com paralisia cerebral passe com situações estressantes, para que não tenham tensão aumentada e movimentos involuntários. Quanto mais informações você tiver sobre a criança, mais poderá ajudar. Sempre perguntar sobre o nascimento, se foi prematuro ou houve problemas no parto. Caso a suspeita de deficiência física seja confirmada, através de avaliação médica, essa criança deverá ter atendimento especializado. Após o diagnóstico, a família deve ser orientada em relação aos estímulos e cuidados desta criança. Sempre estimular com brinquedos coloridos, voz de comando, conversas e músicas para chamar a atenção. Facilitar a movimentação e proteção com auxílio de almofadas, rolos e travesseiros. Caso esteja em lugar alto, como uma cama, sempre calçar o chão com colchão ou cobertor para amortecer no caso de queda. Lembrem-se, acidentes acontecem, mas podem ser prevenidos. Mudar sempre a posição da criança. Caso fique muito tempo na mesma posição, pode surgir assaduras e feridas. Permitir que a criança explore e descubra o ambiente em que vive. Falamos sobre a deficiência física nas crianças. Agora iniciaremos sobre deficiência nos adolescentes e adultos. As principais causas de deficiência nesta faixa etária podem ser evitadas. Alguns fatores de risco são a violência urbana, o aumento dos assaltos, as brigas em bares e boates tem sido um fator importante para acontecer as deficiências físicas. O acidente de trabalho. É importante orientar as pessoas para que cobrem e utilizem equipamentos de segurança durante a realização de atividade profissional. Maus hábitos alimentares. Tem sido uma das principais causas por amputações, principalmente por causa da hipertensão e diabetes. Acidentes de trânsito. A combinação de álcool e direção, o não uso do cinto de segurança, a direção não defensiva são fatores que estão diretamente relacionados aos acidentes, que acabam por causar amputações, traumatismos cranianos, lesão medular, entre outros.
Na comunidade, vai ser comum vocês encontrarem pessoas que tiveram um acidente vascular cerebral, o AVC, e crianças com paralisia cerebral. Essas ocorrências podem levar a quadros de deficiência. Atenção para a perda ou alterações dos movimentos da força muscular ou da sensibilidade dos membros superiores, os braços e as mãos, ou membros inferiores, as pernas e os pés. Vou falar um pouco sobre o AVC, o acidente vascular cerebral, e darei a vocês apenas uma noção básica do assunto. O acidente vascular cerebral, o AVC, é também chamado de acidente vascular encefálico, AVE. Ocorre por falta de sangue para irrigar uma área do cérebro. O AVC pode ser isquêmico ou hemorrágico. No isquêmico, há a formação de um coágulo que bloqueia o fluxo sanguíneo para uma área do cérebro. Já no hemorrágico, há rompimento de vasos e sangramento dentro ou ao redor do cérebro. Aqui temos os passos para identificar se uma pessoa está tendo um AVC. Dificuldade para enxergar em um dos olhos, o sorriso parece torto, a fala fica arrastada ou enrolada, a pessoa sente um dos braços formigando, tem dificuldade de levantar os dois braços normalmente e tem falta de equilíbrio. Algumas orientações para as famílias são importantes. No AVC vascular encefálico, a pessoa acamada não deve ficar muito tempo numa mesma posição. Deve-se mudar a pessoa de posição a cada 2 horas, caso ela não consiga se mover, para evitar a úlcera de pressão e as deformidades. Manusear a pessoa com cuidado, para não provocar dor ou lesões. Lesões de pele podem ser comuns, havendo dificuldade em realizar higiene na axila, no cotovelo e na palma da mão. Uma solução é colocar pedaços de algodões nas regiões que permaneçam em flexão para que o tecido absorva o suor. As alterações de sensibilidade, de compreensão, de fala e linguagem também podem estar presentes. Assim, é importante utilizar formas de comunicação alternativa, como, por exemplo, as mímicas, a escrita, a fala bem articulada e devagar, de forma que facilite o entendimento. Na alimentação, deve-se verificar se a cabeça está numa posição elevada o suficiente para que o alimento seja ingerido, para não ocasionar aspiração. No momento de engolir, vai para o pulmão e não para o estômago como deveria, o que leva ao risco de infecção respiratória. Agora falaremos da deficiência mental e intelectual. Encontrei vários conceitos para inteligência e acabei escolhendo um de fácil entendimento. Inteligência é a capacidade de entender, assimilar, elaborar a informação e usá-la de forma adequada. A inteligência é medida, graduada, pelo coeficiente de inteligência, QI. É um índice calculado a partir da pontuação obtida em testes. Muda de acordo com o teste e o tipo de habilidade analisada. Segundo o decreto número 5.296, de 2004, regulamenta as leis 10.048 e 10.098, de 2000. Deficiência mental é quando o indivíduo tem um funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas. Resumindo, a pessoa tem a capacidade inferior a considerada a média para as seguintes habilidades: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a deficiência divide-se em profunda, grave severa, moderada média, leve e ligeira. A profunda tem grandes problemas sensório-motores, de comunicação e também de comunicação com o meio. São dependentes dos outros em quase todas as funções e atividades, pois os seus handicaps, quer dizer, suas incapacidades
físicas e intelectuais são gravíssimos. Raramente terão autonomia para se deslocar e responder a treinos simples de autoajuda. A grave e severa, necessidade de proteção e ajuda, pois o seu nível de autonomia é muito pobre. Apresentam muitos problemas psicomotores. A sua linguagem verbal é muito deficitária. A comunicação é primária. Podem ser treinados em algumas atividades de vida diária, básicas e em aprendizagem pré-tecnológica simples. A moderada média. São capazes de adquirir hábitos de autonomia pessoal e social. Podem aprender a comunicar pela linguagem oral, mas apresentam dificuldade na expressão e compreensão oral. Apresentam um desenvolvimento motor aceitável e têm possibilidade para adquirir alguns conhecimentos pré-tecnológicos básicos que lhe permitam realizar algum trabalho. Dificilmente chegam a dominar as técnicas de leitura, escrita e cálculo. A leve e ligeira. São educáveis. Podem chegar a realizar tarefas mais complexas. A sua aprendizagem é mais lenta, mas pode permanecer em classes comuns, embora precisem de um acompanhamento especial. Podem desenvolver aprendizagens sociais e de comunicação e têm capacidade para se adaptar e integrar ao mundo laboral. Apresentam atraso mínimo nas áreas perceptivas e motoras. Geralmente, não apresentam problemas de adaptação ao ambiente familiar e social. Crianças com déficit intelectual apresentam alguns comportamentos característicos e que devem ser observados. Pouco interesse em explorar ou explorações repetitivas do ambiente ou objetos. Atraso no desenvolvimento motor e na linguagem. Não conseguem construir frases lógicas. Apresentam falas infantilizadas demais, repetem movimentos do corpo e não realizam nenhum movimento. Dificuldade em memorizar, dificuldade em se integrar com ambientes com outras crianças. Identificando esses comportamentos, a família deve levar a criança para avaliação médica. O deficiente intelectual precisa ser interpretado em relação às influências que levaram a esta deficiência. Como uma disfunção multifatorial que necessita de uma série de estímulos humano-ambientais adequados, deve-se partir das potencialidades, conceitos e habilidades do aluno para então realizar um trabalho de funcionalidade e independência nas diversas áreas de habilidades adaptativas. No caso de uma família que já tem uma criança com deficiência intelectual, você fará algumas orientações. É importante que os pais, irmãos e pessoas que convivam com a criança estejam sempre oferecendo objetos diferentes a ela. Mostrem como são utilizados para que a criança depois possa fazer igual. Nomear todos os objetos. Dividir as atividades em ações simples para que a criança possa memorizar e aprender. Ser paciente e tolerante aos erros. Deficiência múltipla é a associação de duas ou mais deficiências. Lembre-se, o desenvolvimento e a capacidade de uma pessoa depende também do cuidado e do estímulo que ela recebe. Obrigada pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.